Salve, salve, galera do Baixa Aqui Jogos, eu sou o Gabriel Sotobello e estamos começando mais um Checkpoint, o vídeo diário de notícias aqui do BJ. Resident Evil HD Remaster foi um sucesso absoluto aí e garantiu uma porrada de vendas para Capcom. E agora, os caras querem repetir a dose com outro jogo da série Resident Evil. A gente tá falando de Resident Evil Zero, que acabou de ser anunciado como um remake também. O jogo foi revelado na madrugada desta terça-feira, dando fim à exclusividade de jogos da série Resident Evil no GameCube. O game vai passar por um processo semelhante ao que vimos na remasterização do remaster e conta os dias que antecederam o evento do game original. Para quem não se lembra, o jogo traz um esquema de co-op parecido com o que a gente viu em Revelations 2, com Rebecca Chambers e Billy Coen no comando. Resident Evil Zero vai chegar para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One no começo de 2016. E não é só o Resident Evil que tá voltando não, todo mundo deve saber já que tem o Star Wars Battlefront retornando aí pros games, e ao contrário do que muita gente pensava, ele não é uma continuação, e sim um reboot. Quem disse isso foi a própria DICE, que comentou que chegou a essa decisão de um reboot depois de analisar os pontos positivos e negativos dos jogos anteriores. Em vez de tentar criar um jogo em cima dos demais, a desenvolvedora achou que seria melhor começar do zero. Mesmo assim, o núcleo da proposta deve continuar presente e o jogo fará muito mais sentido como reboot. Star Wars Battlefront chega às lojas no dia 17 de novembro para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Volta e meia a gente vê imagens, trailers e até jogos completos sendo vazados antes da hora, né? E agora a gente tem dois exemplos que foram vazados aí por puro vacilo, se liga só. Primeiro, uma emissora de TV francesa começou a mostrar detalhes do circuito de Singapura como se fosse a coisa mais normal do mundo, sendo que até agora a Codemasters não tinha mostrado quase nada do F1 2015. A versão do jogo mostrada tem uns 3 meses e falta bastante polimento, mas já dá para ter uma noção boa aí do esquema de iluminação do game e também de outros detalhes. Curtiu? Então se liga que um vídeo oficial do game deve aparecer em breve, já que F1 2015 chega no dia 9 de julho para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Outro vacilo tremendo foi feito por um dos desenvolvedores de Star Citizen, aquele jogo que ganhou bastante destaque por conseguir uma grana alta no Kickstarter e também por misturar simulação com FPS e MMORPG. Pois é, por causa de uma falha, um desenvolvedor liberou parte de uma URL que direcionava ao principal diretório dos arquivos do título. Aí uma galera conseguiu completar o link e baixar os 48 GB de conteúdo antes da desenvolvedora perceber a treta. Para deixar tudo ainda mais complicado, os caras pegaram os arquivos e rodaram uma versão da CryEngine, rendendo até vídeo, que você está vendo aí. Óbvio que na versão final as coisas devem ser bem diferentes, mas ó, que adiantada, hein? Olha só, ontem mesmo a gente estava comentando sobre o Project Cars do Wii U, né, a versão do Wii U, e o Kaique Vicente mandou um comentário aí dizendo que ele estava meio chateado com a versão do Xbox One, que também traz alguns bugs aí que incomodam bastante ele. Aí, por coincidência do destino, a Slightly Mad Studios anunciou que o DirectX 12 vai melhorar bastante aí a versão do One. E falando em Xbox, tem uma versão 360 exclusiva para o Brasil chegando aí, se liga só. A criadora do Project Cars disse que a nova versão dos pacotes gráficos da Microsoft deve melhorar claramente o desempenho do jogo no console. Mas não é só isso que eles estão trabalhando não. Melhorias devem vir para todas as versões e especificamente para a física do jogo no Xbox One. Logo logo devem surgir também novas pistas e veículos. É um pacotão da alegria para todo mundo, menos para a versão do Wii U, que continua sem notícias. Ah, e se você faz parte, por acaso, aí daquela galera que tá pegando o 360 agora, talvez você tinha outro videogame ou tava meio paradão aí na geração anterior, a Microsoft anunciou um novo kit do 360 para o Brasil. Essa versão virá com 2 controles já de fábrica e com o preço tabelado de R$ 999. O mundo dos games competitivos só cresce, não para de upar, não para de dar XP, é só alegria, é só Florência, é só Dev, é só todo lugar maravilhoso aí dos mundos competitivos. Então Devs e Florência é Mo Online, né? Mo Online não é. Enfim, não interessa se você é do MOBA, se você é dos jogos de tiro em primeira pessoa, se você é do jogo de luta, de simulador de fazenda alien, não interessa. Se você curte esportes, tem gente de olho em você e tem gente que sabe que você gasta mais grana aí com games do que o público em geral. Liga só na pesquisa. É, garotinho juvenil, criado a leite com pera. Você pensava que era só por amor no coração que a gente tinha tanto time grande aí de sucesso ligados a fabricantes de produtos e lojas de PC? Nada disso. O conselho de sempre é: siga o dinheiro, follow the money. A pesquisa foi feita pela IDAR, acho que é assim que se fala, uma companhia especializada em análises do mercado de videogames.
Os fãs de esportes gastam em média $250 a mais que os não fãs para montar o seu PC. Parte dessa grana, é claro que vai em mouses, teclados e headsets de alta qualidade, aqueles do Jirai ou do Ben 10, dependendo da sua idade. Mas não é só em PC não, nos gastos com consoles, jogos e até mesmo games para celular, esse público chega a desembolsar quase $100 a mais todos os anos. Quer ver todos os dados com detalhes aí, tranquilidade, muita calma? Então corre lá na notícia completa no BJ, o link está aqui na descrição. Não faz nem uma semana que o pessoal da 2K aí anunciou que a gente vai ter informações logo sobre o seu próximo título AAA, né? AAA, o próximo título gigantesco, ambicioso, né? Mas agora os caras começaram a soltar uns tweets caóticos, um sitezinho morfético, né? E informações sinistras. Então, é hora de investigar. Antes de começar, a gente está falando aqui da companhia por trás de BioShock, Mafia, Borderlands e XCOM, beleza? Pois então, a conta da 2K no Twitter hoje foi marcada pela divulgação da empresa Advent Future, uma companhia responsável por criar cidades pacíficas, oferecer proteção 24 horas para seus moradores e manipulação genética capaz de eliminar todas as doenças. Nossa, mas que maravilha! Mas numa mesma pegada de falsa promessa bem parecida aí com o Rapture de BioShock, tanto o site quanto os tweets escondem mensagens secretas de uma resistência contrária a essa corporação, que parece ser apenas uma fachada de terror. O mais provável é que Advent não seja o nome do jogo, mas sim que a Advent seja um dos pontos principais do motor da história desse game. E aí, o que vocês acham e mais ainda, o que vocês querem? Um BioShock em um futuro distópico, um Mafia Cyberpunk ou um novo XCOM na pegada do Apocalipse? Galera, dá uma conferida na notícia e dê uma brincada também no site da Advent, que é bem legal aí você encontrar as mensagens secretas que aparecem aleatoriamente na página. É o primeiro passo em direção ao hype desse novo game, seja lá qual for ele. É muito provável que mais informações sobre esse projeto Advent aí apareçam na E3. A gente vai estar lá, né, lá em corpo, né, investigando tudo de pertinho e também aqui no BJ, nos headquarters da NZN, para dar todas as novidades aí para vocês. Eu peço desculpas, hoje tô meio doente, galera, tô meio fanho aí, mas vamos que vamos, mais um checkpoint apresentado aqui. Espero muito que vocês tenham curtido e lembrando sempre de dar aquele joinha e se inscrever no canal para fazer parte da Resistência BJ. Muitíssimo obrigado, galera, valeu e até a próxima.